Bom dia! Alta no preço da carne bovina faz com que consumidores substituam o alimento. Maranhão é o terceiro estado em número de focos de incêndio. No estúdio, vamos falar sobre depressão, uma doença que cresce entre jovens em todo o estado. E mais, futebol, Sampaio volta aos treinos para enfrentar o Oeste neste sábado, em São Luís. Hoje é 5 de novembro de 2015 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. E um adolescente atirou contra o próprio peito dentro de uma sala de aula no município de Caxias. O fato em si mostra o que todos já sabem: falta segurança nas escolas. Mas a preocupação com o comportamento de crianças e adolescentes deve ser outra grande preocupação dos pais. Para a gente entender melhor o assunto, eu converso agora com o psicanalista Ernesto Mandelli. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. É um assunto assim bem extenso, porque a gente fala de comportamento, a gente fala de depressão. Não necessariamente que esse deve ter sido o motivo pelo qual esse jovem atirou contra o próprio peito, mas é um assunto que vale uma discussão até para ver até onde os pais estão acompanhando os filhos ou até onde a escola também tem essa participação efetiva. O que na verdade pode se caracterizar como sintomas de uma depressão? Bom, Eliane, bom dia, é um prazer estar aqui. A depressão, hoje, ela se tornou quase que uma grife, né? Então, muitas vezes, as pessoas leigas confundem outros estados emocionais com o estado de depressão. Por exemplo, a pessoa tem uma desilusão amorosa, então ela vai ter uma sensação de tristeza, de perda, de esvaziamento do seu próprio eu. Outras pessoas estão frustradas, por exemplo, numa relação de trabalho, estão frustradas numa relação amorosa. Então, muitas vezes as pessoas leigas confundem isso tudo com o que nós chamamos de depressão. Então, tem que haver um diagnóstico e vamos dizer assim, o profissional mais adequado para isso são os psiquiatras, que fazem esse diagnóstico. Por quê? Porque eles vão ver quanto tempo determinados sintomas estão presentes. Então, vários sintomas estão presentes, por exemplo, na tristeza, como estão presentes na depressão. Tudo vai depender do tempo em que eles estão permanentemente presentes na vida da pessoa. Então, só para ficar claro, tristeza não é sinônimo de depressão. A não ser que essa tristeza, lógico, como você bem exemplificou, seja uma tristeza mais prolongada. Aí sim tem que ter um acompanhamento. Isso, exatamente, porque a tristeza, esse estado de tristeza da pessoa voltar para dentro dela, perder muitas vezes, vamos dizer assim, o interesse pelos aspectos externos, ela está presente, né, também na depressão, mas vai levar em conta o tempo para ser diagnosticado como depressão, né? Dizem que a depressão poderia também ser a falta de uma determinada substância no cérebro. Isso faz todo sentido? Faz sentido, porque a gente percebe, né, que a maioria das pessoas depressivas, quando é feito exames de laboratório, que determinadas substâncias estão minimizadas ou não estão presentes, né? Então, por exemplo, os neurotransmissores, né, a serotonina e outros tantos. Agora, é importante saber se isso, né, vem de um estado emocional ou se isso provoca o estado emocional. Então, há polêmicas em relação a isso, mas é importante que quando se instala o estado depressivo seja tratado com medicação também, além da psicoterapia. Muitas pessoas dizem que isso é frescura, ou então eu nunca vou ter depressão. Não existe isso não. Todas as pessoas elas estão suscetíveis a ter esse tipo de problema, a ter essa doença. Todos nós, né, estamos suscetíveis a ter depressão. E o nosso mundo que nós vivemos, ele é muito propício. Por quê? Porque nós somos muito cobrados hoje por desempenho, por termos determinados tipos de postura. E quando você não consegue atender essas expectativas, você pode entrar num estado depressivo. Então, todos nós estamos, então é uma questão de você fazer muito mais, vamos dizer assim, um cuidado antes, né? Tomar certos cuidados antes do que deixar a coisa acontecer. E o estado emocional também, ele é um fator determinante também nesse processo aí de depressão? Porque tem pessoas que elas já têm uma característica emocional mais de tristeza, mais de
introspecção. Digamos que uma predisposição? Seria, vamos dizer assim, uma predisposição no sentido que essa características que a pessoa tem, ela vai, vamos dizer assim, facilitar o processo de depressão. Porque todos nós vamos ter perdas ao longo da nossa vida. E a capacidade de nós lidarmos com essas perdas também vai ser importante para que a gente tenha ou não depressão. Então, são vários elementos que compõem esse estado que nós chamamos de depressão. Então, não adianta você querer simplificar e dizer que faz isso que vai evitar, ou você está assim, está deprimido ou não está. Então, é importante a consulta médica para que isso seja diagnosticado. E aí, no caso do jovem, da criança, do jovem, do adolescente, enfim, o que os pais devem ficar atentos? É principalmente para a mudança de comportamento? Por exemplo, nos jovens, na criança, muitas vezes a depressão, ela não se manifesta com tristeza, não se manifesta de uma forma, por exemplo, como normalmente acontece no adulto, a pessoa fica sem ânimo para nada. Sim. Muitas vezes na criança e no adolescente vem com a irritação, com a agressividade. Então, os pais têm que perceberem isso. Para quê? Para que eles possam, num sinal, né, que eles percebam que a criança, por exemplo, está mais agressiva do que ela normalmente que procure um especialista para que haja um diagnóstico disso. Né? E nesse caso dessa depressão da criança, assim, os motivos, porque a gente sempre pensa, a criança está todo o tempo brincando, estudando, muito feliz, mas às vezes o relacionamento dos próprios pais pode de alguma forma afetar Afeta em muito a criança. Afeta sempre muito o relacionamento dos pais, a presença de um pai e de uma mãe numa relação mais saudável do que problemática. Quer dizer, tudo isso vai levar, por quê? Porque a criança, ela está em formação emocional. Então, ela não está pronta, nós não nascemos prontos, nós vamos aprendendo os nossos estados emocionais ao longo que nós vamos crescer. Então, a criança, muitas vezes, ela responde de forma diferente do adulto aos estados depressivos. E com relação ao remédio, toda pessoa que tem depressão, ela tem que ser exclusivamente tratada só com remédio ou tem outras alternativas para o tratamento? Não, o tratamento medicamentoso para a pessoa diagnosticada com depressão é fundamental. Sim. Né? Por quê? Porque provoca todos esses estados de mal-estares. Mas a psicoterapia, até para que ela possa aprender a lidar com esse processo depressivo, é fundamental também em relação ao acompanhamento, porque senão, se o problema que levou a pessoa à depressão seja um problema emocional, e ela só trabalhar a medicação, ela vai tomar remédio o resto da vida praticamente. Pois é, e você falou essa questão do resto da vida. Qual é o período de tratamento? Esse acompanhamento, a partir do momento que é diagnosticado o caso de depressão, esse acompanhamento, ele vai ser para sempre, ou a pessoa, uma vez com depressão, ela pode, daqui a algum tempo, não, eu não tenho mais depressão, hoje eu sou uma pessoa curada. Como é que é feito esse tratamento? Na realidade, né, vamos dizer assim, essa visão de uma cura, né, é muito relativo, porque a pessoa pode passar, através da medicação, ela pode terminar aquele período, mas ela ter essa predisposição à depressão e, de repente, mais adiante, ter outra depressão. Por conta de um outro problema, exatamente, a depressão volta. Então não dá para dizer assim, a pessoa está curada. Né? O acompanhamento, ele é importante. Por quê? Porque à medida que o médico, ou o psicólogo, ou o psicanalista acompanham essa pessoa, principalmente na psicoterapia, que é mais longo o contato do que na questão do psiquiatra, você tem condições de perceber se essa pessoa está tendo novamente depressão ou não. Então, é importante esse acompanhamento, né? Não só medicamentoso, mas também psicoterápico. Ok, eu conversei com o psicanalista Ernesto Mandelli, que trouxe aqui informações interessantíssimas sobre a depressão. Muito obrigada pelas informações. Bom dia. Bom dia.